Estimado Marcos Antônio Sommer, terceiro sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, desde 1988 na Polícia Militar, mais de 27 anos. O estimado que foi coordenador do Grupo de Protetores Ambientais Mirim, onde formou mais de 300 alunos. Prazer recebê-lo aqui, você que há 11 anos atrás já esteve no Na Boca do Povo, lá nos estúdios, na época, TV Bela Aliança. TV Bela Aliança. Eu guardo com muito orgulho, quando fui convidado, pelo então Coronel Alves, comandante do batalhão, e pelo Tenente Tonete, na época. Eu guardo com muito orgulho isso porque é uma chance que a gente tem, quando a gente tem com aparecer na televisão, de mostrar o que a gente faz. Porque, principalmente na nossa profissão, fica muito escondido o que é de positivo e muito publicado o que é de negativo. Então é uma profissão que requer muito cuidado, né? Então, quando é essa oportunidade para mostrarmos que a gente pode fazer para ser um diferencial, se torna muito bom. Se torna bom, né? Estimado, a polícia é um sacerdócio? Eu não acreditava nisso. Então, eu trabalhava na Brunete Discos, em Florianópolis, e o policial foi comprar um aparelho de som. Aparelho de som, quando eu vi, era obrigado a preencher o cadastro, né, e ele disse, olha, eu trabalho na Polícia Militar. Vi o salário, ganhava metade do que eu ganhava, e eu perguntei para ele se era bom ser policial. Ele disse, depende, é o melhor lugar do mundo para quem gosta de trabalhar, e o pior lugar do mundo para quem não gosta de trabalhar. Tem os dois viés da coisa. E tive a grata honra de prestar o concurso naquele mesmo ano, né, e ingressar na polícia em 88. E para mim é um sacerdócio. Para mim é tudo. Teve uma empurradinha do pai? Não. O meu pai eu perdi com 11 anos. Você perdeu no jovem? Com 11 anos. Ele caiu na minha frente, né? Caiu na minha frente, eu tinha 11 anos de idade. Ele é o meu rumo. Ele é as palavras que ele falava, que ele sempre dizia, ó, nunca diga para uma pessoa que ela é humilde por ser pobre. A humildade é uma questão de caráter. Não é uma questão de ser pobre ou rico. Isso vem de berço. E quando alguém chegar perto de você, se levante e olhe nos olhos e cumprimente. Isso eu faço até hoje. Isso é uma questão de convivência. O meu pai era uma pessoa, era ferreiro, né? Uma pessoa que jamais ergueu a mão para um filho, mas ele deu um castigo que eu guardo até hoje, que nós merecemos. Era o primeiro programa dos Trapalhões em 73, todos os irmãos sentados na mesa, a minha mãe internada, e pedimos para fazer suspiro, fogão a lenha, inverno. Ele disse, não, vocês podem. Por que eu guardo isso? Porque ele mostrou que não há necessidade de você levantar a voz ou a mão para educar alguém. E ele disse, ó, eu vou deixar fazer o suspiro, mas vocês queimarem é um mês de café sem açúcar. E queimou o suspiro. E queimou o suspiro. E nos dias de hoje, é difícil educar? Eu digo que a obrigação de educar é dos pais. A obrigação de educar é dos pais. Infeliz do pai que manda um filho para o colégio achando que ele vai ser educado. Ele tem que sair de lá aprendendo. A função do professor, ela é meio que os professores me desculpem, ela é meio que desvirtuada no país. Ah, é o educador. Não, ele tem o dever de ensinar. E o aluno, o dever de aprender. Meu pai dizia isso. Se tu não aprende com o que o professor passa, não é só escrevendo no caderno que tu vai aprender. Isso vem do querer. Então, na verdade, o que existe hoje na educação dos filhos é que são muitas informações. Eu comparo a vida de hoje com uma avenida muito movimentada. E se nós não dermos um sinal vermelho, darmos uma parada, onde vai chegar a juventude, eu não sei. Eu tenho 3 filhos, nunca vou deixar de ter 3 filhos, desculpa, né? Mas nunca vou deixar de ter 3 filhos, e graças a Deus, nenhum deles se envolveu em drogas, em nenhum tipo de qualquer tipo de ilícito que viesse a manchar o meu nome. Porque saiu de casa bem orientado, é isso? É, e depois é o seguinte, existe uma frase, nós criamos os filhos para o mundo. Isso é mentira. É mentira, não? Não, é mentira, porque o mundo nos ensina os nossos limites. E uma coisa nele, todo mundo quer limite. Uma criança de 5 anos pode te dar um limite que tu não sabia que existia. Eu vou te dar um exemplo, eu estava vindo no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho de 2001, e a Joana Floriani, de Trombudo Central, ela tinha câncer na medula óssea. E eu vinha 110, 120 com pressa de chegar em Rio do Sul, na descida de Trombudo Central. Ela cutucou na minha perna bem devagarinho e disse, ô Sommer, tu deu para nós normas de trânsito, segurança de trânsito? Sim. Que engraçado, deve estar quase 120 km por hora. Eu baixei para 80 km e dali para frente. Nunca mais fiz isso.
Ela te deu uma lição de moral. Foi, com duas palavras, diz que bonito que estás fazendo, né? Faz uma coisa e Te faz quebrou outra. no meio. Sim. Foi aquela quebrada de... Eu parecia ser um elefante numa loja de cristal, né? Eu não sabia meter a cara, mas foi, foi uma coisa que me mudou a vida. Você é pai, cidadão e policial militar. Certo. Mas essa juventude hoje, evidentemente que na minha época também a juventude ia para a noite, ia para as baladas eram diferentes, evidentemente. A mulherada a gente sempre tem hoje que bebe muito mais que antigamente, Sim. que também bebia. Sim. Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, todo mundo diz, a gama de informações é muito grande diária, né? Mas nós temos que fazer um filtro. A minha esposa um dia me corrigiu, eu estava conversando com ela no celular. No celular. E ela disse, poxa, ou tu presta atenção em mim, ou presta atenção no celular. Foi mais uma, né? Mais uma. Cortada e exato. te quebrou no meio. E uma coisa que antes mesmo de sair a lei, eu nunca atendi o celular dentro da viatura, dentro do meu carro, andando. Eu paro. Eu não sei por quê. Antes mesmo de segurança não ser obrigatório, eu utilizava. O que eu vejo das baladas de hoje? Eu perdi um filho saindo de uma balada. Eu perdi um filho. Então, eu vejo da seguinte forma. Há uma confusão entre educar pai, mãe e filho e um conflito com quem eles encontram lá fora. Por exemplo, eu tenho a minha filha, que foi no show em Ituporanga, e é diferente. Mulher é totalmente diferente de homem. Por quê? A mulher ela é responsável mais cedo. Ela sabe, por incrível que pareça, a mulher sabe muito mais cedo que o homem do que ela tem que falar e como ela tem que falar. O homem ele é mais fofoqueiro. A fofoca do homem é mais destrutiva. Ah, a gente pode perguntar, mas onde ela tirou essa tese? Não é a tese. É o que eu aprendi com os protetores ambientais de meninos. Tu dava uma obrigação para uma menina, obrigação dada, obrigação cumprida. Tu dava uma tarefa para os meninos, um empurrava para o outro. Então, e também isso vem de um sistema machista que nós vivemos, né? Um sistema machista. Então, eu vejo o seguinte, ou muda-se, retrocede-se a educação, ao que era antes, a patamares não antigos, mas anteriores aos nossos, ou a nossa juventude ela estará relegada a se acabar, como a gente vê todos os dias, né? Infelizmente, com armas, com bebidas alcoólicas, batendo no trânsito, né? Fundamentalmente. Eu não gostei de usar esse exemplo, mas é no trânsito. Infelizmente. Trânsito. Muito no trânsito. Muito, né? muito. Agora, você diz que a mulher tem mais responsabilidade, ela tem mais horário, ela cumpre. Mas a mulherada hoje também sair, normal, tem que se divertir, certo. evidente. Isso é uma coisa normal do ser humano. Certo. Mas a mulherada não está bebendo muito, não está também nesse mundo desenfreado das drogas sintéticas, que hoje nas baladas isso ocorre a solto, no balcão, em qualquer lugar, qualquer mesa. Não dá para tapar, não vamos tapar aqui, estimado só com a peneira. Não, né? hipótese alguma. Não dá, né? Eu vejo da seguinte forma. Culturalmente, nós somos um país que está engatinhando perto dos outros. Isso é culturalmente. Por quê? Tu fala com alguém, sou descendente alemão, sou descendente italiano, sou descendente ucraniano, descendente polonês. Na verdade, nós somos brasileiros. Quando nós botarmos na nossa cabeça que nós somos brasileiros, fica mais fácil de associar as coisas. Nós vivemos com um povo fantástico. Eu digo isso porque um amigo meu que viaja o mundo todo, praticamente o ano todo, ele disse que nós somos o melhor povo do mundo, mas nós não temos limites. Eu aprendi a ter limites com 11 anos de idade. Quando você perdeu seu pai? Eu sabia que dali para frente a minha vida seria totalmente diferente. Até porque você teve problema também com sua mãe, né, de saúde, né? A minha mãe nunca foi presente. Ela nunca foi presente, mas foi uma pessoa que, nos seus momentos de lucidez, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, nos seus momentos de lucidez, ela jamais deixou de faltar a verdade. Jamais deixou de dizer para um filho, teu limite é isso aqui. Então, o que eu vejo das mulheres de hoje? Há uma necessidade urgente de elas... Antigamente, Sué testemunha disso, nós chegávamos numa discoteca, que é chamada discoteca, né? Chegávamos num baile, dificilmente elas viriam dançar. Hoje, elas vêm dançar conosco, é diferente. Elas tiram a gente para dançar? Tiram a gente para dançar. Elas provocam a gente? Então, provoca. Provoca. E muito. E muito. Mas eu vejo da seguinte forma. Eu vejo pela minha filha, que um dia ela chegou sem dirigir, eu pedi para ela que não fizesse isso. E, infelizmente, eu tive que usar para ela o exemplo do irmão dela. E ela não fez mais isso. Muitas vezes a gente tem que tocar na ferida para saber que ela dói. Tem que doer, né? Tem que doer porque eu vejo o seguinte, eu fico triste quando eu vejo, independente agora, tá? Mulheres, homens bebendo. Isso é uma decadência de uma sociedade. Não que não possa beber, pelo amor de Deus, né? Eu nunca bebi na minha vida. Com limites, né? Com limites. E quando não é dado esse limite vem dentro de casa. Dentro de casa. Com quem está andando? Te preocupa? O pai tem que se preocupar.
Digo para minha filha, com quem tu voltas? Com quem tu vais? Digo para meu filho, que é casado, né? Me deu um neto, tenho 2 netas que são coisas mais lindas do mundo, né? E eu pergunto para ele até hoje, ó filho, não faz isso, não faz aquilo. Talvez seja até ranzinza da minha parte falar isso, mas eu vejo que eu devia ter posto mais limites no Rafa, no meu filho, e mais limites nos outros filhos. É que todos nós, Nery, gostamos do limite independente da idade. Nós não sabemos aonde parar, porque se nós não tivermos ninguém para corrigir, nós continuamos fazendo aquilo, achando que aquilo que é certo para nós é para todos, e não é assim. É verdade. Estimado, nós temos que ir ao nosso Certo. intervalo. Eu vou deixar uma perguntinha para você responder depois do nosso Certo. retorno. Depois do nosso Raimundo Xereda tocar aquela musiquinha que nós vamos oferecer para toda a nossa Polícia Militar, Obrigado. não só de Rio dos Outros, como de Santa Catarina, Certo. que é uma das melhores polícias do Brasil. Obrigado. Mas eu vou deixar uma perguntinha. Aquela famosa palmadinha que saiu em desuso e que não pode, como é que você vê? Vai lá, estimado!